A rainha Ana Nzinga, também conhecida como Ana de Souza Nzinga Mbande, era uma rainha do reino Ndongo e Mutamba, ocupando o que é hoje o país de Angola na parte sul da África, que viveu durante os séculos XVI e XVII d.C. A rainha Nzinga é mais lembrada por sua resistência contra os portugueses e por libertar o seu povo da escravidão. A vida dela é bastante interessante. A rainha Nzinga nasceu durante a primeira metade da década de 1580. O pai de Nzinga, Ngola, era um governante do povo Ndongo. No mesmo ano em que Nzinga nasceu, o rei começou a liderar seu povo contra os colonialistas portugueses. Acredita-se que esses europeus invadiram o território de Ndongo em busca de escravos, enquanto tentavam suprir a crescente demanda por trabalho escravo em suas colônias no chamado Novo Mundo, como o Brasil, por exemplo. Além disso, os portugueses estavam tentando conquistar áreas que eles acreditavam conter minas de prata. Segundo uma fonte, Ngola foi deposto por seu filho Mbandi, que também era irmão de Nzinga. Disse que o filho da rainha foi assassinado pelo novo rei. Também temendo por suas vidas, Nzinga e seu marido fugiram para Matamba. Algumas fontes dizem que o governo de Mbandi era cruel e caótico e que ele era um governante impopular. Outros, no entanto, não mencionam isso. Talvez seja mais provável que Nzinga tenha permanecido na corte de seu irmão e que o voo para Matamba tenha sido um episódio posterior na vida de Nzinga. Nzinga forma um tratado de paz de qualquer forma, e foi ali no período muito importante durante a vida de Nzinga. Foi no ano de 1621, se eu não me engano. Foi durante esse ano que os portugueses convidaram Mbandi para uma conferência de paz na esperança de acabar com as hostilidades entre os dois povos. Os portugueses haviam forçado o rei a fugir de sua corte em 1617. Nzinga foi enviada para representar o rei durante o encontro com João Corrêa de Souza, que era um governador português em Luanda. Uma das histórias mais conhecidas sobre Nzinga ocorreu durante essa reunião. Antes da reunião, os portugueses teriam preparado a sala com apenas uma cadeira. Isso significa que Nzinga seria obrigada a permanecer em pé durante as negociações, fazendo ela parecer alguém inferior. Em vez de fazer isso, Nzinga mandou um dos seus servos se ajoelhar para servir de cadeira para ela. As negociações foram um sucesso, com a paz alcançada, e os portugueses restauraram Mbandi ao seu trono, além de concordar em limitar as atividades de invasão de escravos. Nzinga também se converteu ao cristianismo e foi batizada, tomando o nome de Ana de Souza. Seus padrinhos eram o governador português João Corrêa de Souza e sua esposa. No entanto, nesse período de paz, infelizmente ele não durou muito, e os portugueses renovaram sua agressão contra Ndongo vários anos depois. Mas, na verdade, Nzinga apenas viu nisso uma oportunidade para mostrar um outro talento que ela tinha, que era a de guerrear. Em 1626, Nzinga se tornou a rainha de seu povo após a morte do seu irmão. Segundo uma fonte, o rei cometeu suicídio diante da presença portuguesa cada vez mais agressiva na região. Outra fonte, no entanto, afirma que foi Nzinga que matou seu irmão. No mesmo ano, os portugueses renovaram seus ataques contra Ndongo, contratando os Imbangala para poder lutar por eles. Incapaz de derrotar os portugueses militarmente, Nzinga e seu povo fugiram para o oeste e fundaram o novo estado de Matamba. De Matamba, Nzinga lutou contra os portugueses
em uma guerra que durou 3 décadas. Entre outras medidas, a rainha ofereceu refúgio a escravos fugitivos e soldados africanos treinados em portugueses que vieram ao seu reino. Além disso, ela também despertou inquietação dentro de Ndongo, que na época era controlada indiretamente pelos portugueses por meio de um rei fantoche, podemos dizer assim. Além disso, Nzinga explorou as rivalidades europeias em seu proveito. Isso pode ser visto na aliança que ela formou com os holandeses, que eram os principais rivais de Portugal. Os portugueses foram expulsos de Luanda em 1641 pelas forças combinadas dos holandeses e do exército de Matamba. No ano seguinte, no entanto, os portugueses estavam de volta e conseguiram recuperar Luanda. Os holandeses foram expulsos de Angola e a rainha teve que recuar de volta para Matamba. Nzinga não estava pronta para desistir e continuou sua luta contra os portugueses. Mas o mais importante, talvez, foram os esforços que ela fez para transformar seu reino em poder comercial, considerando que ele ocupava uma posição estratégica entre uma parte da costa africana e seu interior. Na época de sua morte, em 1663, acredita-se que Matamba já havia se tornado um estado comercial formidável, capaz de lidar com os portugueses em pé de igualdade. E a rainha Nzinga se tornou um exemplo de luta e resistência contra a escravidão e hoje é reverenciada pelos movimentos negros e por todos aqueles que lutam por justiça racial e pelo fim do racismo. É uma história muito interessante que vale a pena uma pesquisa mais aprofundada aí no Google para você saber mais. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilha com um amigo. Se você está me assistindo pelo Facebook, vem conhecer o nosso canal no YouTube, Origens. Se você está me vendo pela página do Documentarista, segue a página Origens também. No mais, agradeço a todos pelo carinho, audiência, acima de tudo pelo respeito. Fiquem sempre com Deus. Sayonara, Shalom. Tchau, tchau.